Começando mais um estudo semanal para a última semana de outubro, um mês que no geral deram ótimas oportunidades de operações que eu já comentei aqui no canal no YouTube nas semanas anteriores. E para essa semana eu vou falar do mini índice, mini dólar e também ativos internacionais, as operações que deram interessantes dos últimos dias, explicação racional por trás de cada uma delas. Também vou citar a questão de macroeconomia, o que a gente pode também esperar para os próximos dias. Então, antes de eu falar a respeito da semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Falando a respeito do dólar primeiro, preciso falar lá de terça-feira da semana passada, dia 22, o que tinha no gráfico. Ao longo desses últimos dias a gente tem feito poucas operações no dólar se comparar com o índice. Então, em relação ao dólar, terça-feira da semana passada a gente não fez nada. Pelo menos, assim, eu não senti confortável com nada, mas óbvio que renco todo dia dá. O movimento aqui abrindo em torno da região da média de 200 com todas as outras médias emboladas. Então, não foi um dia de tendência, foi um dia de mercado lateral, que só foi começar a romper aqui na parte da tarde. Só que a pessoa pode pensar, sei lá, pullback, interessante, gatilho. Só que essa sombra aqui atrapalha um pouco a análise. Então, se não tivesse a sombra, talvez até poderia ser um candle gatilho aqui de pullback dessa região. Só que essa sombra aqui dá um cenário parecendo, poxa, será que foi notícia? Pelo movimento, pela hora, talvez não. Mas será que isso aqui vai ser uma força vendedora forte e aí vai jogar o preço para baixo? Então a sombra realmente atrapalhou o cenário aqui. O movimento volta a subir, pullback aqui é agressivo e aí geralmente na parte da tarde tende a ser um volume bem fraco mesmo. E finalizou o dia nesse ponto. Dia seguinte, a gente já vê um cenário mais interessante, né? Em que a gente tem aqui, se fosse respeitar a figura que nós tínhamos do macro, é como se fosse uma LT passar aqui e uma LT aqui de baixo, tá? Ruim aqui de marcar, mas aqui, ó. Então, nesse dia, na quarta, o movimento já abre com o primeiro candle forte de queda, o segundo também fica abaixo da média de 200. A gente tem como se fosse um pullback dessa região. Esse pullback aqui, a média de 9 começa a descer e aí começa a surgir para a gente oportunidade para venda. Nessa venda aqui, cheguei a fazer a operação, tá? Então, fiz a operação de renco no primeiro momento, que não andou, demorou para andar. Nessa queda aqui, acabei colocando a proteção no zero e pegou minha proteção. Não deu para fazer parcial. Movimento trollou, deu um pullback aqui de gráfico de candles que sim, tinha um risco, né? Porque o gráfico travado demais poderia ficar travado. Só que olhando no geral, talvez como rompimento dessa linha aqui, desse canal, e isso aqui tudo ser uma bandeira de baixa, poderia ficar bom. Só que não foi, né? Então o movimento aqui, esse já foi em caso de stop de 5 pontos. Me tirou da operação, depois não fiz mais nada. Aí o movimento ficou lateral até o final do dia, o que está bem chato ultimamente do dólar, tá? Infelizmente, volume bem fraco. A tendência, a maior força do dia acaba sendo nos primeiros minutos, que foi só isso aqui, e depois o movimento tá morrendo. A gente vem pro dia seguinte, tivemos a operação aqui, também foi um caso de stop. Travado inicialmente, cai com uma força vendedora interessante, tivemos notícia. Depois acaba dando um pullback e dá oportunidade de venda aqui para continuação, né, do movimento de baixa. Se a gente for olhar para trás, ó, a gente tinha rompimento dessa região, né, porque é como se fosse uma lateralidade aqui. Então, sendo uma lateralidade, a gente tem aqui pullback do pós-rompimento. Então, poderia ser pullback de pós para dar continuidade à tendência de baixa. Não deu. Então, stop. E depois não fiz mais nada. E aí o dólar travou novamente na região da média 200 e todas as outras médias embolaram também, volume fraco, nada a ser feito. Então nem conseguiu passar da máxima do dia direito. E aí nós temos o movimento aqui de hoje, que abre com um gap interessante, um gap relevante pelo cenário que aconteceu no final de semana, né? Só que se a gente for marcar para trás, eu até tinha marcado essa figura aqui, ó. LT, LT, LT e hoje também. Ah, pensando aqui, sei lá, gap dinâmico? Não, não tem. Mesmo que tivesse, a gente não mexe no dólar. Força de VWAP, poderíamos pensar, porque o primeiro candle fechou acima, o segundo também, o terceiro respeito, então vamos pensar em pullback. E o 2 minutos, então? Porque o 5 não está dando. Então, olha que horror, 2 minutos aqui. A gente vem pra cá. 2 minutos, isso aqui foi um bom pullback? Infelizmente, meio afastado. Eu vejo também gap entre candles, volume fraco. Não pensaria aqui como um bom pullback. Se a gente pegar os bons exemplos da planilha de backtest, a gente vê que isso aqui seria horrível. Categoria assim, 0 de 10. Péssimo. A gente volta para os 5 minutos e evita então de fazer alguma coisa aqui.
Movimento chega na média 9, quando chegou nessa região até falei que aqui é um ponto de dúvida, né? Será que a média 9 vai jogar para baixo? Mas poxa, como é que eu vou vender se nem passou da VWAP? Ou aqui vai ancorar na VWAP e começar a subir mais para chegar na 20. Então, região de dúvida. Movimento volta, aqui acaba respeitando. A gente tem quase que um bull 180 nesse padrão aqui. É uma área que eu acho interessante assim por causa do canal. Talvez pensaria mais em movimento de compra, só que o dólar não está muito interessante. Então fez um retorno em A, que o movimento, se for pensar, teria até, né, andado aqui a compra, mas não foi aquele movimento assim, nossa, de andar muito. 17 pontos, bem sofrido. Depois o mercado morreu, então nada a ser feito. Já tem uns bons dias que eu vejo o dólar bem travado, tá? E a gente vem aqui pro diário, quer dizer, o semanal. O semanal aqui, então, voltou para nosso ponto de região de pressão compradora, lá da LT lá de 2012, junto também com essa região aqui, que nós temos, se eu marcar, desse topo, lá de cima, com esse fundo aqui de baixo, é o nosso 61 de retração, então nós estamos no ponto de 61. É uma área, sim, de pressão compradora muito forte. Espero que essa região venha respeitar para cima, jogando o preço para cima. A gente diminui o tempo gráfico e vem para o diário. Aquele dia 10, então, das tarifas acabou sendo anulado completamente. O mercado voltou para o ponto zero de onde estava antes o dia das tarifas, que foi essa região de trava. Então, é uma área chata, particularmente bem chata, que foi bem chato demais de caçar a operação naqueles dias ali. Nesses dias também recentes estão chatos. Se a gente for ver no geral, alguns dias aqui específicos até teve um maior volume, né? Mas, no geral, candles de rejeição, 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 rejeição. Complicado aqui em relação ao dólar. A gente vem pela questão também da rolagem de contrato que vai acontecer no final da semana. Se a gente for ler em relação à VWAP do mês, a VWAP do mês está aqui acima. Só que, poxa, não é um mês assim que está afastado. Diferente dos anteriores, que já teve um período já de afastamento. Então, é um mês muito tranquilo, não teve oscilação. Tanto é que se for olhar pelo gráfico mensal, o gráfico mensal tá bem, assim, pequenininho, estranho. Muita rejeição superior por causa do dia 10, né, da tarifa. Mas bem estranho a localização. Eu ainda sigo com a força compradora da CLT lá de 2013. Então, um ponto extremamente importante. Falando aqui então da questão do dólar, a gente vem para os 5 minutos e atualiza algumas marcações. Para amanhã, são essas duas linhas que eu tinha marcado já hoje mesmo. Então, o movimento está descendo em canal, não vejo outra marcação relevante para marcar. Em relação ao preço bola, não tem nenhum preço bola forte aqui também. Então, nenhuma coisa, nossa, muito relevante. Infelizmente, o mercado bem travado. E aí eu já aproveito para comentar dos DIs. Os DIs aqui que eu preciso falar, né? Ó, eu tinha feito essa marcação semana passada. Então, a gente teve na semana passada, na verdade, 2 semanas atrás, respeitou essa área aqui. E aí, acabou sendo como uma pequena resistência. E comentei também que agora nós temos essa região do fundo. Essa região do fundo, inclusive, hoje já fez um candle interessante de rejeição. É uma área de suporte que vem respeitando. Então, tem sinal ainda de rompimento. E detalhe, se rompeu aqui, se romper, vai ser um rompimento esticado sem fazer respiro. Então, vai ser talvez falso. Eu esperaria o movimento voltar. E aí, se isso acontecer, tende a jogar o dólar para cima. Outro ponto interessante para ressaltar, essa queda que a gente teve em relação ao dólar já vem acontecendo quase 2, 3 semanas, quer dizer, do DI, né? Essa queda que vem acontecendo, se a gente for comparar com o diário do dólar, diário, não vem acontecendo na mesma, assim, proporção, né? Tanto é que, poxa, só foi 1 semana e meia isso aqui. E o DI já tem aí vários dias, quase 3 semanas, então não vem sendo na mesma correlação. Então isso aqui é algo para se atentar. De qualquer modo, a área de suporte, se o DI jogar para cima, tende a jogar dólar também para cima e o índice para baixo. E aí eu venho para o índice e a gente faz os comentários que tem bastante coisa para falar. Aqui eu tenho essas marcações. A gente vê então que o índice estava, né, subindo aos poucos em forma de canal. Então ao longo da semana anterior estava nessa região, passou por cima. E aí eu tinha CLT aqui, só que sinceramente, se eu for ajustar exatamente CLT aqui, eu vou mudar depois a posição dela. Mas vamos para cá, para a questão do gráfico em si, vamos lá para o dia 22, que foi na terça-feira da semana passada.
A gente tinha aqui então o movimento do dia anterior na segunda, como que fechou? Horrível, que fechou nesse ponto, travado. Aí vem dia 22 e abre com gap dinâmico. Só que é um gap dinâmico complicado, porque é numa região de lateralidade. Então nem teria andado mesmo, teria realmente estopado aqui. O movimento acaba subindo, né? E aí, se for pensar nessa região aqui, a gente chegou a fazer até operação de venda, pensando como se fosse um pullback para continuação desse movimento para romper essa região aqui. Foi stop, então 10R, stop. O movimento estopou, subiu, estranho, fechou gap, começou a subir mais esticado e foi buscar o topo do dia anterior. Aí ficando interessante, porque nós poderíamos ter rompimento falso, como realmente teve. Então teve rompimento falso, começou a voltar, deu 10R. Entrei no 10R, só que aí o movimento começou a me assustar aqui, arrastei proteção, pegou minha proteção. Voltou a cair, deu venda de novo. Essa venda, aí aproveitei e entrei de novo no 10R, que deu parcial de novo e depois pegou proteção. Então, nesse movimento aqui, essa queda que deu aqui as melhores oportunidades, que no caso a primeira, infelizmente, acabou pegando minha proteção, e a segunda que deu parcial e pegou proteção, então deu para recuperar dessa primeira. Então, o mercado acabou confirmando rompimento falso de fundo, rompimento falso de topo, então poderia realmente continuar em lateralidade como né, continuou. Eu não vi mais nesse cenário nenhum aqui em relação a esse dia. O Túlio estava até comentando nesse dia aqui que viu o 73 como gatilho de pullback. Só que olhando o dia como um todo, poxa vida, o mercado está lateral. O pullback aqui não tem como, as médias estão sem tendência. Como é que eu vou pensar em tendência no meio dessa lateralidade? E na cara de VWAP também. Então, assim, um cenário que se fosse para talvez operar, teria que pensar em gráfico limpo. E olha lá, porque ainda assim seria também, se eu for marcar a retração do dia, tipo, marcado aqui com topo, né, área de 50% na minha cara e etc. Então, o mercado ficou bem horrível que depois, chegando a fechar nesse ponto. A gente vem pro dia seguinte, o dia seguinte foi o ó, porque primeiro o candle já saiu rompendo máximas dos dias anteriores, máxima desse dia aqui também. Então, saiu rasgando tudo. Em relação à abertura, eu não vejo o que fazer. É um candle realmente forte. Só que, deu renco? Deu renco muito rápido, 10R, por exemplo. Mas sinto muito, ficaria sem fazer alguma coisa. E aí, em relação a esse movimento aqui, depois começou a trollar, fez aqui como se fosse uma deriva. Nessa deriva aqui, quando a gente teve a abertura quase do à vista norte-americano, começou a apresentar um movimento bem interessante de falso rompimento. A gente consegue até interpretar também, né, que, poxa, pullback agressivo. Tenta subir, não vai. Sombra, sombra, sombra. Aí sombra menor. Sombra menor. Tenta romper, volta. Como se fosse um cenário aqui de... Como se fosse falha, né? Não é um caso de falha operável, porque a 20 nem foi testada e tá na cara dela. De qualquer modo, deu 10R. Entramos pelo 10R, parcial dada, completa aqui. E aí pegou proteção. Depois o movimento lá embaixo chegou a dar 12R. Entrei novamente, vi o risco dessa região aqui pela média de 50 subindo, 20 caindo, poderia começar a trap zone, saí da operação. Tava longe demais. Então não quis arriscar, não continuei. De qualquer jeito teria estopado, tá? Porque trocou de bloco ali de cor, teria estopado de um jeito ou de outro se eu não tivesse saído na proteção. O movimento fica como se fosse em canal, teve ruído de renco, chega na 20 e reage para baixo. Rompendo aqui a mínima do dia, só que chegando a ser rompimento falso. Particularmente não achei aqui sinal claro de que agora seria o rompimento desse canal. Então acabou indo mesmo e fazer o quê? O movimento acaba voltando e depois não acompanhei mais porque tende a ser horrível na parte da tarde. E assim foi até o final. Sexta-feira aconteceu aqui um movimento, deixa eu puxar pra cá, abertura um gap simples, um candle com muita rejeição pra cima, pra baixo. Os demais estranhos, e a gente teve notícia, né? Então seria interessante esperar notícia de todo jeito. Vai que explodisse pra baixo, eu não sei. Não vou sair operando por operar, sei lá, não sei. Mas de qualquer modo, mesmo que desse gatilho aqui atrás, que deu renco, né? Eu não iria fazer. Melhor esperar realmente, porque quem já passou por, assim, já assustou ou já passou por situações que a notícia infelizmente saiu pulando stop, etc., a pessoa acaba valorizando não estar em operação durante esse momento. Então a gente teve um rompimento aqui pra cima com a notícia. Geralmente pós-notícia tende a ficar um ó, porque o movimento fica estranho mesmo. E aí depois, quando o movimento já estava aqui pra gente, dando como se fosse uma deriva,
Cheguei a fazer a operação de 12R, realmente bem arriscada nesse ponto, pós-notícia, né, como eu já acabei de falar. E eu coloquei stop na máxima. Coloquei stop na máxima, não esperei o stop do Renko, então esperei stop de gráfico de candle, esperando talvez que não fosse romper exatamente a máxima. Só que, né, máxima tem muita liquidez, veio a abertura do à vista, atropelou a máxima. Só que aí já começou a voltar, porque, poxa, vejam, aqui era a máxima. Aí rompe com um candle de rejeição. Um candle que fecha acima, só que fecha muito próximo. E aí vem o seguinte e começa a voltar. E aí nesse retorno aqui, a gente fez a operação nessa região dessa queda pelo 10R, dando tranquilamente aqui pra gente esse pullback. Foi muito forte esse movimento aqui, essa queda, quando começou a voltar. E olha, assim, chegar a dar lá no topo foi bem arriscado. Mas aqui no meio do caminho acabou dando 10R pra gente, conseguíamos fazer parcial. E aqui embaixo, alguns já tinham até saído da sala da sexta-feira, cheguei a fazer a operação de gráfico de candles. Cheguei a fazer aqui nesse 32 pullbackzinho, pensando no rompimento dessa região. A 20 estava longe ainda, poderia trabalhar aqui para talvez pegar 1 para 1 que eu estava querendo. Se fosse marcar 1 para 1, ó, por exemplo, jogar para cá, teria lá embaixo ainda, lá embaixo, antes do ajuste, não chegou. Então, tava dando indícios que ia, não foi, voltou e estopou. Então, estopou e foi aquele cenário, né, de morrer depois desse movimento. E aí não tinha o que fazer até o final do dia. Então, aqui, horrível, e está sendo assim, é o que eu estou pregando, não quero ficar aqui depois de meio-dia, não tá dando oportunidade. A gente vem pro dia de hoje. O dia de hoje abre com gap dinâmico. Gap aqui claramente interessante. Lembram que eu acho que há 2, 3 semanas, não sei, deu um gap dinâmico na segunda-feira. Eu ainda falei assim, em segunda-feira eu não fico muito confortável de fazer a operação de gap dinâmico. O bendito foi. Hoje teria sido mais um caso. Mas o gatilho não teria sido o primeiro pelo 5, né? A gente teria tido pelo 2. Então, pelo 2 minutos, se a gente for marcar, teria sido esse daqui. A gente marca, risco retorno certinho. A gente vê pelo 5, quase que foi do tamanho do 5. E joga pra cima. Não teria estopado por pouco. Olha como que é, assim, muito forte esse gap. E praticamente teria cravado 1 para 1, que é a regra em relação a 2 minutos que tem que sair aqui, no caso, 1 para 1. Olha a loucura desse tipo de situação, desse gap dinâmico aqui. Enfim, não fiz. E aí o movimento chegou na região do fundo, até comentei, pensaria em vendas aqui, né? Se der pullback. Não deu. Voltou. Rompeu o máximo, deu pullback aqui de Renko. Não fiz compras, eu não consigo comprar em Kelt, né? O movimento acaba dando oportunidade aqui de vendas. Fiz venda de 12R, stop de 195 pontos. Acabou estopando com esse candle aqui. E aí o movimento volta a subir, teve o fluxo da abertura do à vista nosso, né? Inclusive estava tendo divergência. Inclusive, até muito importante, porque o futuro já tinha aberto praticamente rompendo tudo que tem máxima histórica. O Ibov não. Então o Ibov abriu aqui, deixa eu mostrar, abriu nesse ponto, né? Só que a máxima estava aqui, nessa linha. Quando estava chegando nesse ponto aqui, o futuro já estava lá em cima, né? Já tinha atravessado, o Ibov começa a recusar essa região. Então começa a recusar, a gente tem uma divergência absurda em relação ao futuro, sendo uma oportunidade de usar como confluência, né? Quando o movimento, então, começa a voltar, romper o máximo e começa a voltar, acaba dando oportunidade aqui de novo, que aí foi a venda que eu fiz, 12R de novo, deu parcial, de quase aí, muitos pontos, inclusive, praticamente já atropelando a região do fundo do dia, deu parcial de novo, volta o movimento, esse ponto aqui, inclusive, até é interessante falar que, ó, retração de Fibogap, travou no 50%. 50% que é ponto de parcial. Começa a voltar, a proteção minha estava na 20 com VWAP, volta fazendo pullback, o primeiro 22 aqui não fechou bonito, quase que fechava. 23 fechou, gatilho, aumentei a mão, gatilho, operável, perfeito. Se fosse para entrar exatamente nele aqui, o primeiro momento, né, dá para colocar stop de 1 para 1. Tá misturada as cores aqui, mas deixa eu só colocar um pouco mais grossa essa linha da retração. O que a gente tem aqui, então? 1 para 1. Se a pessoa fosse entrar ali, né, daria exatamente no ponto que teria que fazer, porque a 50 está em tendência. É a região de 61 de retração. Tinha também, se eu for marcar o primeiro candle para baixo, era ponto de projeção. Então, ponto importante de parcial obrigatório.
Parcial feita, movimento começa a subir, não deixei voltar porque estava muito forte. Protegi aqui no 26, pegou minha proteção, já fiquei fora de qualquer outra operação. Aqui, deu setup da 50? Não, porque deveria ter chegado mais forte na 50. Talvez, se tivesse aqui esse 26, né, acionado, poderia ter sido. Não foi. Então, nada aqui a ser feito. E até esqueci de comentar, deixa eu só lembrar de uma coisa aqui, que no dia anterior, aqui em relação a esse movimento aqui, nós tivemos setup da 50, tá? Nesse 28, que inicialmente ele não foi estopado, só foi estopado aqui no 35, e aí depois o movimento teria buscado a 20. Então deu tanto o 28 como setup da 50, quanto o 32 para setup de pullback de tendência. Então um movimento ali importante para comentar também. E aí a gente, deixa eu só ver se tinha mais um outro. E aí falando macro do índice, o que está acontecendo com esse índice? Se a gente for lá pro semanal, tá? O semanal, então, a gente vai ter que começar a atualizar esse LT aqui. Na verdade, não vou fazer, porque se eu for reparar uma coisa, a gente tem como se fosse pullback dessa LT azul rompida. De qualquer modo, contudo, porém, entretanto, o mercado aqui também tem SLT passando como se fosse do alargamento, né? Então, é um ponto aqui importante de trava. E se a gente for reparar também, né? A gente tinha um canal aqui atrás que se fosse jogar a LT lá pra frente, que é óbvio que a figura não vai bater certo, é como se tivesse também a LT passando aqui. Então, temos muita confluência nessa região. Sem falar que chegou muito próximo da região de 150 mil, tá? 150 mil está um pouco aqui acima, não é uma área muito longe. E detalhe, é um preço bola com glitter, muito glitter, porque, pensa, de 100 mil a 200 mil é metade do movimento aqui 150. Então, é um patamar muito forte, tanto quanto 100 mil e 200. Então, nós estamos nesse patamar forte. A área aqui já serve como um imã muito forte. Então, uma grande área de resistência. Aqui, então, a gente vem para outro layout e tem a questão também de divergência de FR de novo. Tá rompendo máxima, só que FR está para baixo. Divergência. Média de 20, longe. Então, o movimento está esticado. Se eu for marcar LT aqui, ó, recente, também tem uma LT. Dá pra ver que é a LT passando. LT aqui. Vou até ajustar isso aqui e marcar isso aqui agora. Só ajustar aqui, passar isso aqui pra trás. Na verdade, jogar isso aqui pra frente. E ajustar isso aqui pra tirar esse LT desse alargamento aqui. Então, nós temos aqui mais ou menos uma figura assim. Tá esticada aqui nesse movimento. Claro, respeitou retração, voltou a subir. Mas, detalhe, o dia, na verdade, semana tá começando agora, né? Reparem bem, rompimento, por enquanto, falso. Se isso aqui confirmar um rompimento falso, pode acabar confirmando a figura do topo duplo. E essa figura aqui nesse ponto vai ser extremamente forte. Esperaria muito por um cenário louco como esse. Olha o diário, subiu reto, sem fazer correção. Mais um indício de rompimento falso. Está sobrecomprado, não consigo pensar em compras, então, seguras nos 5 minutos, tá? Então, está esticado aqui. A gente vem aqui para a questão dos 5 minutos, olha o preço, o contrato atual, ancorando na média 200. Só que a gente já começa a ver formação de pivô fraco. Porque aqui o movimento subiu, bonito. Então, desenhando o cenário, a gente já vê esse último retorno aqui, rompendo bastante esse topo anterior. Diferente desse retorno aqui, que ficou quase na linha do topo anterior. Então, caso já de cenário de pullback, quer dizer, de pivô fraco. E aí a gente vem para esse gráfico, agora vamos ajustar algumas marcações aqui relevantes. Vou tirar esse LT. Esse caixote aqui eu vou manter ele ainda aqui nesse ponto. Em relação a essa LT aqui do movimento, vou tirar ela. Na verdade, eu vou deixar. Se cair reto, pode chegar um ponto aqui de trava. E para cima, eu acho interessante deixar esse caixote aqui marcado. Esse ponto aqui. Então, o momento onde que está o gráfico agora é um momento no meio do nada, tá? Pelo contrato atual. O contrato atual está no meio do nada. Se a gente for olhar o Infut, olha a confusão que tá. O Infut já rompeu máxima. Já rompeu máxima histórica. Só que a gente sabe que o Ibov não está assim, né? Então, o Infut já passou dessa máxima.
O contrato atual não, o contrato atual está aqui embaixo ainda. A gente vê o Ibov, se a gente for passar por 60 minutos, o Ibov está na região da máxima, então nós estamos em um ponto de divergência extrema. E isso desde semana passada, porque quando está abrindo a vista, nós temos ali, por exemplo, o Ibov subindo 0,25 e o futuro 0,3. Então uma divergência de variação importante. Ponto aqui a se destacar então, porque se o futuro está, o Infut rompendo o máximo, o Ibov ainda nem conseguiu passar da máxima direita, rompimento falso. A gente pode esperar aqui uma correção interessante. Aqui, a questão em relação a amanhã, vou esperar realmente para ter um gap ali de abertura, porque nós estamos uma semana de notícias importantes, tá? E aí, antes de falar de notícias, só passando aqui rapidinho para falar da questão de alguns gráficos aqui de Blue Chips. Ativar o Ctrl J, Ctrl K. Semanal. Tinha feito esse desenho aqui. O semanal acabou rompendo, então, esse canal para cima. Eu não gosto muito de ficar olhando o gráfico da Vale. E o gráfico da Vale está muito estranho nessas últimas semanas. Não para de subir. Então, desde agosto, a Vale só sobe. Muito longe da média de 20. A última vez que teve isso aqui, que foi aqui em 2023, ficou longe da 20 e voltou. Última vez aqui também, antes, né, no caso, foi em 2023 também, início, voltou. Então, eu não confiaria nesse movimento afastado aqui em relação à média. Já está sobrecomprado. Então, se tiver uma força vendedora aqui, pode atrair Ibov para baixo. A gente vem para a Petro, né? Petro aqui, se for mostrar em relação ao semanal, por exemplo, cenário aqui totalmente caótico. Como se fosse uma pequena lateralidade. Petro também não estou achando limpo o movimento. Acho que vai romper esse fundo, tá? A gente vem para o IFNC, que está sendo a cópia do Ibov. A gente vai para o semanal. Temos aqui um cenário meio que ancorou, né? E aí vem um ponto a se destacar. O futuro, o Infut rompeu máxima. O contrato atual, o INZ, acho que é o INZ, não. O Ibov tentou romper máxima, mas rompimento falso. E o IFNC rompeu? Não. Nem chegou ao topo anterior. Então temos mais um fator aqui importante para destacar, que pode ser aqui início de uma correção do Ibovespa. Então, o IFNC nem chegou próximo da máxima, muito menos então rompeu a máxima, como está acontecendo ali no caso do futuro. Então nós temos até divergência aqui de FR, muitos fatores aqui para indicar que pode começar assim a ser uma área de resistência e o preço começar a voltar para baixo. Fora isso, passando aqui essa semana de notícia, temos quarta-feira, tá? Super bomba. Super quarta. Amanhã, terça, as notícias aqui não são de movimentar, mas só tomar cuidado às 11 horas. E aí, quarta-feira, temos aqui em relação à decisão de taxa de juros na parte da tarde, Estados Unidos. E em relação ao Brasil, engraçado, achei que ia ser aqui. Não tem. Achei que fosse. Que estranho, depois eu vou até conferir qual que vai ser o próximo do Brasil. Achei que ia ser super quarta, mas não. Então é só a decisão dos Estados Unidos, de qualquer forma extremamente importante, porque nós não temos aí os últimos payrolls, né, no caso, como base ali, não tem muita notícia aí, os dados estão obscuros. E aí, o que o Jerome Powell vai falar? Na imprensa, tendo em vista que os Estados Unidos está nessa confusão, né, paralisação, sem recursos. Quinta-feira, pós a fala do Fed, né, do Jerome Powell ali, a decisão de juros, e aí quinta-feira nós temos aqui o PIB dos Estados Unidos, importante acompanhar, 9,6, e nada mais aqui em relação que seja importante. Aí vem sexta tem PCI, pode movimentar, e detalhe, essa semana é a última que nós temos abertura do norte-americano às 10h30. Depois, semana que vem, é 11h30. O que pra mim eu acho horrível, a gente só vai voltar ao normal por volta de março do ano que vem. Eu não gosto desse período porque a gente fica de 10 até 11h30 com um fluxo muito parado. Então, a gente que nos últimos dias, semanas, a gente está com um fluxo bem assim encurtado só na parte da manhã, que é entre as 9 e 11h30, e depois de meio-dia o movimento tende a morrer. Pensa agora, com a vista abrindo só 11h30. Então, o fluxo vai ser a partir de que horas ali? Um movimento interessante. Aí, sinceramente, não gosto dessa época, tá? Aqui, a respeito do mercado lá fora, o movimento lá do S&P explodiu com o gap de hoje. Muito forte o gap. Particularmente, não sei por que o motivo de ter feito isso aqui lá fora. Ah, Trump e Lula. Poxa, Trump e Lula é uma coisa mais assim...
é pequeno diante do que aconteceu no S&P. Então eu não sei o que aconteceu no final de semana para ter esse impacto todo, porque foi um gap bem fugindo do padrão aqui atrás, um movimento que particularmente está estranho. A gente vem para o ouro está fazendo um movimento aí de correção que eu já venho comentando que está precisando fazer isso, só que o ouro está caindo muito forte. Então, que inversão de posicionamento são esses que os grandes players estão fazendo? O ouro caindo forte, o Bitcoin subindo. Aí nós temos o S&P hoje praticamente com esse gap absurdo de alta. Nós temos aqui, se for olhar o dólar, né? Dólar lá fora, um parâmetro, assim, tá parado nos últimos dias. Tá estranho, muito estranho. Algumas pessoas já estão comentando que por causa do ouro está fazendo isso, certos movimentos estão prestes a acontecer. Alguns movimentos importantes dos ativos, ainda mais final de ano. Comentário de coisas lá fora. Essa semana, dia 30, está possivelmente marcado o encontro do Lula com... com Trump e o Xi Jinping. Estados Unidos e China pela primeira vez em relação a esse ano com o mandato do Trump. Então, questão de tarifas ali é algo a se discutir. Que tem que tomar cuidado, porque dia 10 de outubro fez aquele movimento muito forte justamente por causa disso. Mas, vida que segue. A gente teve aqui um movimento em relação... Segue lá fora, né? Por mais que esteja subindo esse movimento todo, se a gente for olhar lá fora, ainda segue aquela análise. Dow Jones chegando no mensal num ponto aqui desde 2018, região de possível resistência. A gente vê o gráfico aqui, por exemplo, do S&P também em região de resistência. Então, alguns gráficos aqui importantes. Outra coisa aqui, possivelmente, novamente, a Casa Branca avisa que não será divulgado, provavelmente, CPI de outubro, que é o quê? Inflação ao consumidor. Então, menos notícia ainda em relação a como que está a economia dos Estados Unidos. Outra questão aqui depois também, isso aqui é um ponto que eu acho interessante, tá? Ah, mas eu sou a favor praticamente de aplicar regras para tudo. Não, não é isso, mas pensa só. Para quem dirige aí no trânsito, sabe que, poxa, esses veículos agora elétricos, triciclos e ciclomotores, etc., estão pegando espaço do trânsito e vende com aquela ideia de que não precisa de capacete, não precisa de carteira, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa de emplacamento. E aí o trânsito está ficando lotado desses tipos de veículos com esses benefícios e simplesmente eles têm que respeitar as mesmas regras de trânsito. E tem gente que simplesmente está dirigindo sem ter carteira. Então sim, eu concordo que deveria ter regras para isso e possivelmente no ano que vem vai começar, tá? Então, se você tem, toma cuidado que a partir de janeiro proprietários de motos elétricas, triciclos e ciclomotores deverão cumprir a resolução que vai tornar obrigatório o uso de placa, capacete e habilitação. Aí eu quero só ver, né, que um tanto de gente tá vendendo isso aqui para as pessoas que não têm habilitação. Vida que segue, a gente tem a questão... a reunião Lula e Trump, a gente teve uma prévia dessa novela final de semana, mas a reunião em si ainda não surtiu efeitos, tá? Então, nada foi declarado ainda oficialmente, as tarifas continuam ainda, então nada mudou, mas um acordo, esse diálogo já foi extremamente importante. Outra questão que parece que isso aqui pode ter sido um dos motivos dessa alta de segunda-feira lá fora nos Estados Unidos, que foi esse acordo que teve entre a China e os Estados Unidos de ter um diálogo antes de tomar alguma atitude, né? Mas isso aqui é temporário, né? Até os próximos capítulos. Outra coisa que a gente tem, Nasdaq. Nós estamos entrando aí no 7º mês consecutivo de alta. Muito forte esse movimento lá fora. E aí a última vez que aconteceu isso foi em 2003, tá? 2003, que aí naquela época ali praticamente teve cerca de uns 8 meses de alta. Então tem bastante tempo essa situação. Outra questão a se discutir... isso aqui. Não sei se vocês viram, mas a Caixa, que é praticamente a instituição que toma conta da Mega Sena e etc., está com a proposta praticamente de criar seu próprio tigrinho da Caixa. Eu acho que é um assunto que a gente deveria dar mais atenção, porque é como se fosse o governo autorizar apostas e ganhar em cima das pessoas, sendo que na verdade deveria ser o contrário. Proibir, educar as pessoas, fazer políticas de proibição mesmo e taxar muito para as pessoas evitarem de fazer apostas. É muito pior esse sistema de apostas do que de Mega Sena. Por quê? Apostas você pode ter a chance de ganhar, ver mais rápido a possibilidade de ganho.
Como assim? Ai, de 10 tentativas ali, às vezes, no jogo, eu consigo talvez ganhar uma vez, alguma coisinha ali. Então, o fato de te dar essa sensação de que você pode, a qualquer momento, conseguir ganhar, a pessoa acaba se tornando mais viciada. Mega Sena, a gente já entra sabendo que é tipo uma chance de 1 em 1 trilhão de conseguir. Então a pessoa já tem noção que já tá entrando pra perder, porque não vai conseguir tão facilmente. Então, o Mega Sena consegue ser mais educacional ali, das pessoas evitarem, de não viciar, mas a aposta não é. Então, aí vem a Caixa fazendo isso, ou pô, sacanagem. Se fosse assim, autoriza os cassinos, então, as grandes empresas de cassinos abrindo aqui no Brasil, e até hoje é proibido, eu não sei por quê. Porque se os joguinhos estão praticamente sendo permitidos pelos influencers de ficar divulgando, bet, não sei o quê, e etc., e simplesmente os cassinos não são, qual que é a lógica? Não faz sentido. Eu não sou a favor de ser permitido. Para mim tinha que ser proibido, proibido e proibido. Proibido por todos os tipos de meios. Instituições, por exemplo, financeiras, não permitir que as pessoas façam transferências para esses meios. Então, assim, educar com regras, punição, tem mesmo. Agora, a Caixa querer ganhar em cima disso aí, e até projetando certos possíveis valores que poderia arrecadar, tipo arrecadar 2,5 bilhões em 2026 por meio de aposta, por meio de prejudicar as pessoas, foda, né? Eu não sei como é que os outros países estão em relação a isso de aposta. Pouco vejo a respeito dessa informação. Se os influencers lá fora estão divulgando também muito para prejudicar as pessoas, ou se as pessoas realmente não mexem com isso, mas parece que eu tenho a leve sensação de que é o Brasil que está extremamente viciado em jogos de apostas. Joguinho, tigrinho, etc. Enfim, em relação ali à questão... que mais? Tem essa loucura aqui também. Suporte, resistência. Vida que segue, vida que segue, vida que segue. Em relação ao índice, já comento até isso. Em relação ao índice Bovespa, hoje acabou então renovando sim a máxima. Só que é importante destacar. Muita gente comentou, índice renovou máxima. Só que renovou mesmo? Fechou na máxima? Isso é até importante comentar. Porque tem instituições que pregam muito o fechamento, né? Então, sim, se a gente for ver todos os fechamentos anteriores, nós estamos com fechamento hoje na máxima histórica. E pouco a gente vê influências falando, né? Porque Bruno Perini, Primo Rico, essa cambada aí toda, né? Economista sincero, blá blá blá, eles adoram ficar falando, é o contrário. Sendo pessimistas. E esse ano só vai contra os influencers. Não só aqui, mas no mundo também. Lá fora só vai subindo. Então, Ibovespa está all time high, né? Que é a maior máxima da história. E pouca gente comemorando. Por quê? Por que pouca gente comemorando? Porque se a gente for ver aqui, poxa, não tem cara de máxima histórica, não tem IPO, fundo sofrendo resgate, e ninguém recebeu o convite para a festa de 150 mil pontos, né, de churrasco, porque eu lembro que lá quando o índice chegou a romper 100 mil pontos, que não foi aqui, desculpa, foi lá atrás ainda, nem foi aqui, foi lá atrás, aqui foi aqui embaixo, aqui ó, 2023, parece que foi ontem. Naquela época ali, eu lembro que uma galerinha, os influencers, detonadores, estavam fazendo churrasquinho, marcando evento, churrasco dos 100 mil pontos. Que esse índice vai lá agora para 50 mil, que não sei o quê. Mas ninguém fez churrasco dos 130, ninguém fez churrasco dos 140, e agora ninguém comentando dos 150. Então, um movimento odiado, né? Porque se vocês forem ver, desde 2023, né, que no caso ali foi... do governo atual, a gente tem máximas históricas sendo rompidas e ninguém fala desse churrasco. Porque realmente as pessoas não estão gostando de estar subindo em um governo que muitos não aceitam e tudo mais. Estou falando da questão do gráfico aqui, como que está contrariando a vontade da maioria. Então é uma alta odiada, fato. É difícil a gente encontrar influências que estão falando bem e sendo assim positivos em relação a isso. Tem um canal que eu vejo que é do Investify, que é esse canal aqui, Investify, esse, que são de dois caras ali praticamente que eles tomam conta. Toda quinta-feira eles fazem uma live. Gente, toda quinta-feira os dois estão há muito tempo falando que é Ibov para baixo, que eles estão vendendo para seus clientes é Ibov para baixo, Ibov para baixo, Ibov para baixo, ações para baixo, aí vale, não sei o que, socando tanto de coisa para baixo.
Eles falando que eles estão em composições ali de venda que não sei o que eles não estão aceitando porque falando que não tem sentido essa alta, olha como é que o governo tá, olha o que o governo tá fazendo, que não sei o que. Eles estão completamente enviesados na política. Os dois ficam igual um podcast, soltando um ódio ali de governo, política, e seguem perdendo muito na carteira deles. As pessoas já estão começando a comentar nas lives de quinta que, pô, para de ver de política, foca no gráfico, olha o que tá acontecendo, vocês estão perdendo um movimento aí porque vocês estão querendo vender. E eles ficam brigando com todo mundo. Você tá defendendo o governo? Você tá querendo então o governo ganhe ano que vem? Não, porque ano que vem quem vai ganhar é o Tarcísio. Aí começam as especulações e eles estão recomendando pro cliente, já tem tempo, início do ano, desde o início do ano, eles só falam em venda. E dólar, eles estão projetando o dólar 6,50 até agora. Então assim, perdendo feio. E aí, às vezes, toda quinta-feira, na verdade, eu vejo, porque eu gosto de atualizar algumas marcações que eles mostram de fluxo ali. E eles ainda insistem. E eu acho engraçado, porque eu penso, se eles estão pensando assim, imagina o tanto de outras pessoas que são de fundo, são, assim, administradores de algo importante, é da Faria Lima, talvez, e estão vendendo essa ideia porque a pessoa particular, CPF, não gosta do governo atual e aí não aceita que está subindo o índice em algumas ações e essas pessoas estão recomendando venda por questões pessoais de ódio ao governo atual. Então as pessoas estão perdendo muito, muito, demais. E muita gente tá quebrando com isso aqui, tá? E aí, novamente hoje, mais uma máxima histórica. Mais uma máxima. Então, uma máxima odiada, porque não tem cara de máxima. Por que não tem cara de máxima? Porque muita gente só fala coisas negativas, né? Então, parece que realmente o Brasil tá uma merda. E como que o Brasil tá subindo com uma situação assim? Não tem IPO. Por que não tem IPO? Isso aqui é uma coisa óbvia, né? Como é que uma empresa vai ter coragem de entrar na renda variável aqui, abrir o capital numa época de juros altíssimos? Que é muito melhor você investir em renda fixa do que numa empresa que tá abrindo agora renda capital. Óbvio que não vai ter IPO agora. Óbvio. Então, e fundos sofrendo resgate, porque alguns realmente não estão tendo boa performance, algumas pessoas estão indo para renda fixa, e é óbvio que isso vai acontecer, e as pessoas odeiam isso aqui, então, o movimento no geral. Enfim, então, isso que eu tinha que comentar.